Irmãos, eu confesso para vocês que quando o pastor Cleiton ele iniciou, né, trouxe a ideia de tratar sobre os 5 pontos do calvinismo, eu fiquei um tanto quanto que receoso. Eu fiquei orando aí provavelmente durante uma semana para não pegar a eleição incondicional. Fiz uma oração poderosa, falei, Senhor, por favor, não me deixa pegar a eleição incondicional. Mas eu acho que Deus, sabendo que eu era calvinista, Ele disse, não, com esse daí a minha vontade vai prevalecer, vai pregar sim. E aí o pastor Cleiton então postou a mensagem, a escala dos pregadores, e eu tinha caído com a eleição incondicional. Mas brincadeiras à parte, falar sobre a eleição incondicional para mim é motivo de grande alegria, porque é uma doutrina que traz segurança para nós, é uma doutrina que traz conforto para os crentes, que traz consolo para os cristãos. Então, pelo menos para mim em particular, é muito proveitoso falar sobre a eleição incondicional e predestinação, embora que para alguns seja aí um bicho de 7 cabeças, né? Entre outros que também não aceitam muito bem. Pois bem, agora uma das coisas sobre a eleição é um fato verídico, verdadeiro, que a gente pode constatar quando nós fazemos uma análise mais aprofundada da doutrina, é que a eleição incondicional ela tem uma complexidade. Eu acho que dentre os 5 pontos que são apresentados pelo Sínodo de Dort, a expiação limitada, juntamente com a eleição incondicional, ela acaba sendo um dos pontos mais complexos que tem, mais difícil de engolir, mais difícil das pessoas aceitarem, mas que quando elas aceitam, elas conseguem ver o quanto Deus é soberano e gracioso em tudo que Ele faz. Veja, ainda assim, eu creio que a expiação ilimitada, ela encontra respaldo nas escrituras, isso é óbvio, e ela encontra muita fundamentação no grego. Quando você faz uma análise do grego, das passagens que tratam sobre o mundo, todos, você percebe que ali há uma fundamentação de que o autor não está se referindo a todas as pessoas na face dessa terra, mas a um grupo específico. Porém, a eleição incondicional, ela tem um ponto de diferença da expiação limitada, é um decreto eterno. É algo que Deus fez na eternidade. Eu não estava lá quando Deus elegeu. Eu não sei como que Deus fez isso. Eu não sei quais foram os critérios que Ele fez para eleger alguns e não eleger outros. Eu não estava lá, eu não participei dessa ação. Foi o que aconteceu na eternidade. Então é mais difícil de você falar sobre isso. Todavia, embora as escrituras elas não mostrem quais foram os critérios, as bases que Deus utilizou para eleger alguns e não outros, a Escritura nos diz quais são os seus propósitos, o porquê que Ele fez isso, os princípios e os porquê dessa ação, desse decreto eterno de Deus. Irmãos, eu escolhi a passagem de Efésios, capítulo 1, para tratar sobre a eleição incondicional, porque eu acho que é uma passagem que não traz somente a sistematização da eleição, mas é uma passagem que mostra a eleição de uma forma devocional, mostra a eleição como uma bênção de Deus, não como uma maldição, mas como um favor de Deus para aqueles que se voltaram com uma fé singela para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguns calvinistas mais extremados diriam, mas você vai falar sobre a eleição? Vai logo em Romanos 9, afinal de contas lá tem toda uma perícope tratando sobre o assunto. Porém, a carta aos Romanos ela é uma carta extremamente complexa, sistemática. Para você tratar sobre Romanos 9, 10 e 11, é necessário que seja por gotejar, um pouquinho de cada vez. Se você tentar tomar esse copo cheio, você vai se engasgar. Então tem que ser de pouquinho. Por isso que eu não escolhi esse texto para poder tratar sobre a eleição incondicional, mas sim Efésios. Porque Efésios vai trazer o valor da eleição, o propósito da eleição, o porquê que Deus fez isso.